Bastaram algumas horas de muita exposição ao sol para Catiusca descobrir que tem herpes labial. Isso foi há 18 anos. Eu viajei pro litoral baiano, aí tomei muito sol e quando foi de noite comecei a sentir uns sintomas estranhos, né? Aí tinha um médico também na casa onde a gente estava passando férias e disse, ó, você pegou insolação e com certeza, como você é branquinha e eu tô vendo que sua face tá bem vermelha, amanhã você vai ver, você vai desencadear uma herpes. Quando passa pelas fases de crise da doença, Catiusca procura tomar uma série de cuidados, sobretudo evitar a exposição ao sol, que no caso dela é o principal desencadeador do problema. As bolhas que se formaram nos lábios estão secando após quase 10 dias de inflamação. Além de ficar coçando, ardendo, compromete a aparência, porque os lábios ficam bem inchados e abrem as bolhas. No começo parece aquela mordida da aranha. Todo mundo pensa, a aranha mordeu, fez, né, ou urinou nos lábios. Aí, no segundo dia, já começa a juntar aquela aguinha, entendeu? E fica muito sensível. O tratamento da herpes deve ser feito com a ajuda de um médico dermatologista. É ele quem decide o tipo de medicamento para cada caso. A doença deve ser tratada logo que aparecerem os primeiros sintomas, para que a intensidade e a duração das crises sejam menores. A herpes, na verdade, é uma doença que pode se manifestar numa primeira vez, chamada prima infecção, ou então ela se manifestar de forma recorrente, que é chamado herpes simples recorrente. A pessoa tem surtos de herpes. Você entra em contato com o vírus ao longo da vida, o vírus se aloja no seu organismo, num gânglio nervoso. Em determinadas épocas do ano, por fatores desencadeadores, existe a eliminação do vírus do gânglio nervoso por trajeto da pele. Então, é o que a gente chama de herpes simples recorrente. O herpes oral é uma doença primariamente da infância, transmitida pelo contato direto e pela saliva. O herpes genital é transmitido pela via sexual. Alguns fatores contribuem para o surgimento das crises. Os fatores desencadeadores, geralmente, é a exposição ao sol, o frio intenso, né, o estresse principalmente. Alguns tipos de medicamentos, como anticoncepcionais, podem ser fatores desencadeadores também. Trauma local, por exemplo, ferimento no lábio, na boca, pode desencadear um surto também de herpes. Na verdade, existe uma probabilidade de ter herpes recorrente. Grande parte das pessoas entra em contato com o vírus e apenas uma pequena parcela da população desenvolve essa manifestação chamada de herpes simples recorrente. Após infecção da mucosa, o vírus multiplica-se produzindo manchas vermelhas e bolhas doloridas. As bolhas contêm líquido e a sua ruptura junto à mucosa de outra pessoa é uma forma de transmissão. Elas desaparecem e reaparecem sem deixar quaisquer marcas ou cicatrizes. Os episódios agudos secundários são sempre de menor intensidade que o inicial. A doença permanece para toda a vida, ainda que os episódios se tornem menos frequentes. Na maior parte dos casos, o simples exame clínico permite ao médico diagnosticar o herpes. Não há tratamento definitivo, embora alguns medicamentos possam reduzir os sintomas e o risco de complicações. É possível reduzir o risco da contaminação, evitando o contato direto com pessoas infectadas e com objetos utilizados por elas durante as crises. A maior forma de contágio é a presença de uma lesão aguda, a presença das lesões do herpes, que geralmente são pequenas bolinhas, que a gente chama vesículas, agrupadas, né, na forma de cacho de uva, sobre uma base geralmente eritematosa, um eritema, um vermelhão. Então é uma placa vermelha cheia de bolinhas. Essa fase aguda do herpes é que caracteriza a fonte de contaminação, na maioria das vezes.